Você será tentado no seu ponto fraco. Está no ar. Universo Espiritual, mais um programa da Web TV e SJC, desvendando os mistérios do mundo espiritual. Você será tentado no seu ponto fraco. Como assim, pastor? Olha só, o diabo, ele vai procurar a fraqueza do ser humano, a fraqueza de cada um. O momento certo, a hora certa, ele é paciente. Ele não tem pressa. Passe o tempo que passar, mas ele vai estar ali observando. Por isso que a Bíblia compara o diabo, os demônios, com os leões. Os leões, eles são mestres em caçar. Eles ficam ali sorrateiramente, planejando tudo para uma grande emboscada. Como, por exemplo, está lá uma manada de búfalos. Os búfalos, quando estão juntos, eles são fortes e os leões não conseguem entrar ali para tragar, porque eles estão juntos. Facilmente os búfalos vão vencer os leões. Mas é o que os leões fazem. Eles vão procurar o quê? O ponto fraco. E qual é o ponto fraco? Eles querem dispersar a manada. Vamos lá. Eles querem afastar um dos búfalos da manada. E aí eles normalmente vão usar o quê? Uma das leoas para atacar, e quando a manada sai correndo, aí eles vão querer o quê? Afastar um búfalo mais velho, um búfalo mais jovem, porque quando eles conseguem afastar da manada, aí eles encontram o quê? O ponto fraco. E aqueles leões vão cercar aquele búfalo e vão derrubar ele. Por isso que a Bíblia compara os leões, os demônios, com os leões. É como disse Pedro, eis que o diabo está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar, buscando a quem ele possa. Então ele vai procurar o quê? Alguém que esteja fraco espiritualmente, alguém que dê a brecha, que dê lugar, e ele vai sondar e procurar o ponto fraco de cada pessoa. Olha só, abre aí a tua Bíblia em Mateus, no capítulo 4. Prepare a sua Bíblia. O diabo, ele procurou o ponto fraco no próprio Senhor Jesus. Imagine na gente. No próprio Senhor Jesus ele procurou. Imagine na gente. Como assim, pastor, o ponto fraco? Vamos lá. O ponto fraco de muitas pessoas é o dinheiro. Tem pessoas que se ela não precisa nem ela ficar sem dinheiro. É só ela se sentir ameaçada de ficar sem. Ela já entra em desespero, começa a reclamar, murmurar. Ah, a minha vida é uma desgraça. Ah, eu vou passar fome e agora eu vou morrer. E olha que ela ainda está com dinheiro. O ponto fraco dela é o dinheiro. Ela mata, ela morre, ela faz de tudo pelo dinheiro. Ela passa por cima de pai, de mãe, de tudo e de todos. Tem pessoas que o Deus dela é o dinheiro, de bater assim no bolso e dizer aqui o meu Deus é isso. Então o diabo sabe que o ponto fraco dessa pessoa é o dinheiro. E ele vai tentar ela. Usar pessoas para fazer ofertas, até dessa pessoa vender o próprio corpo. Usar alguém, vamos fazer ali uma parada para a gente ganhar muito dinheiro. Ah, ela vai roubar, ela vai matar, ela vai se prostituir. Ela faz de tudo pelo dinheiro. Então o ponto fraco dessa pessoa é o dinheiro. Tem homem que o ponto fraco dele é o dinheiro. Se for possível, ele deixa a mulher, ele maltrata a esposa, filhos. Ele deixa a esposa se passar necessidade por conta do dinheiro. É briga, é confusão por conta do dinheiro. Não estou dizendo aqui que o dinheiro é ruim.
que o dinheiro é coisa do cão, como muitos dizem. Coisa do cão é ficar sem dinheiro. O dinheiro é bom sim. Agora ele não pode ser tudo para você. Tudo para você tem que ser acima de tudo o Senhor Jesus. Se preocupar em primeiro lugar com o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas serão o quê? Acrescentadas. O dinheiro serve para você comprar isso e aquilo. Mas você não deve estar ansioso por isso e por aquilo. Você tem que confiar no Senhor Jesus que Ele vai suprir suas necessidades. E não vai faltar o dinheiro. E se faltar, Ele vai usar pessoas, vai criar situações para suprir suas necessidades. Então, esse é um dos pontos fracos, o dinheiro. O ponto fraco também, tanto de homens como de mulheres. Como exemplo, o ponto fraco de muitos homens é o quê? Mulheres, bebida. Como o ponto fraco de muito, tanto de homens como mulheres, é o quê? O vício da bebida, das drogas. O diabo vai trabalhar nisso daí. Ele vai usar isso daí. Para usar pessoas, para chamar essa pessoa, para beber, para se drogar, para causar alguma situação assim. E muitos outros pontos fracos, só você sabe realmente qual é o seu ponto fraco, porque tem coisas que estão ocultas, só você sabe qual é a sua fraqueza. Só você sabe. E normalmente o ponto fraco de uma mãe é o quê? O filho, os filhos. Então o diabo para tirar a paz dela, o diabo para fazer ela reclamar, murmurar, o diabo para fazer ela se distanciar de Deus, ele vai o quê? Agir nos filhos. A rebeldia, levar os filhos para o mundo do crime, das drogas. E até usar o próprio filho para dominar aquela mãe. A mãe ela vai se endividar. Ela não vai viver para fazer o quê? A vontade do filho. O filho vai mandar nela, vai xingar, vai maltratar. O filho vai fazer dela uma marionete. É o ponto fraco da mãe. De muitas mães. Não estou generalizando, mas muitas mães, o ponto fraco dela é o filho. Agora tem aquela mãe que ama, que cuida, mas ela não vai dar moleza. Mas tem aquelas que o filho faz o que quer. Meu bichinho, meu coitadinho, meu príncipe, meu rei. Muitos casamentos são destruídos. Por quê? A mulher, ela prioriza mais o filho ou os filhos do que o esposo. Ela trata o esposo até como um animal. Mas o filho é o rei, é o rei dela, é o príncipe dela. Ela organiza o alimento tudo direitinho para o filho, mas esquece do marido. Não é que ela não vai alimentar os filhos, tem que alimentar, mas ela tem que cuidar do esposo. Então o diabo sabe que o ponto fraco dela é o filho ou os filhos e vai ali destruir o casamento dela, destruir a vida financeira, destruir a vida espiritual. Se o filho falar, eu não quero ir para a igreja, ela não vai ficar com o filho. Ela faz todas as vontades. Então é o ponto fraco dela. Como também o ponto fraco de muitos pais é os filhos. O ponto fraco de muitos homens é o que? A esposa. Se a esposa falar, você não vai mais para a igreja, sai da igreja, ele sai. Não vai, ele não vai. Homens que abandonam a família, a mãe. Não é que ele vai viver na barra da saia da mãe, como se diz, mas ele não vai abandonar a mãe. Ele vai honrar a mãe, honrar o pai, vai cuidar da sua esposa, mas ele não pode abandonar. Então, o ponto fraco, cada um sabe o ponto fraco que tem. E o diabo vai trabalhar em cima disso. É isso que eu quero que você entenda. O diabo vai trabalhar em cima do seu ponto fraco. O ponto fraco de muitas pessoas é o que? A mentira. Ela não consegue falar a verdade. Ela só fala mentira. Tudo dela é mentira. Ela tem a oportunidade de ser verdadeiro, mas não consegue. O ponto fraco de muitas pessoas é o que? Roubar. Às vezes é coisa simples, mas ela, se ela estiver sozinha em um lugar, se ela vê alguma coisa fácil, ela vai pegar. Ela vai roubar alguma coisa, é o ponto fraco dela. Ela vê alguma coisa ali fácil, ela vai pegar. E o diabo vai trabalhar em cima disso para escravizar, para humilhar. Então, cada um tem o seu ponto fraco. Olha só,
o que está escrito aqui em Mateus, no capítulo 4, a partir do versículo 1 diz assim, ó. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele um tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Presta bem atenção. O Senhor Jesus estava lá no deserto, 40 dias e 40 noites, e ele estava com o quê? Com fome. Observa a primeira coisa que o diabo ofereceu. Ofereceu o quê? Pão, né? Os pães. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O diabo observando o ponto fraco do Senhor Jesus. Então, assim como ele observou o ponto fraco do Senhor Jesus, ele vai observar o quê? O seu ponto fraco. De repente, o seu ponto fraco é a questão sentimental. Qualquer briguinha, qualquer problema que você tem com o seu namorado, sua namorada, seu noivo, sua noiva, seu esposo, sua esposa, pronto. Ali o mundo acaba para você. Quantas e quantas pessoas entram em depressão porque o relacionamento não deu certo. É o ponto fraco dela. É o ponto fraco dessa pessoa. Qualquer problema no relacionamento, pronto. Ela já perde as forças, ela se isola e ela fica depressiva, porque, na verdade, ela está sendo o quê? Oprimida. É uma opressão maligna. Depressão é opressão maligna. O diabo sabe o ponto fraco dela e vai agir na vida sentimental, dizendo o quê? Vai dar errado mais uma vez, você não vai conseguir, já era. Ele vai trabalhar em cima disso daí. É uma pessoa ansiosa, o diabo vai trabalhar em cima disso daí. Ele vai ali escravizar, dominar ela com aquela ansiedade. Ela vai ter crises, chegar até sentir falta de ar. O coração vai acelerar, ela pensa que está com um problema no coração, ela pensa que vai morrer, faz exame, mas exame não tem nada. E isso deixa ela mais preocupada, angustiada. O que está acontecendo comigo? Medicamento, exame não resolve, tudo que eu faço não resolve. Então o diabo vai trabalhar nesse ponto aí. Observe que ele foi em cima do que estava acontecendo com o Senhor Jesus, ele estava com fome. Então ele ofereceu logo o quê? Os pães. Mas aí o que o Senhor Jesus fez? Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O Senhor Jesus venceu o diabo com a palavra. Então, todo homem, toda mulher tem um ponto fraco, e para você vencer o diabo, quando ele vem agir nesse ponto fraco, você vai ter que fazer o quê? Usar a palavra. Repreender. Como, por exemplo, o ponto fraco da pessoa é o dinheiro. Então, ela tem que meditar na palavra. Não, eu tenho que me preocupar, em primeiro lugar, com o reino de Deus, a justiça de Deus. Com a vontade de Deus, servir a Jesus. Falar do amor de Jesus e o Senhor vai o quê? Me abençoar. Eu tenho que me preocupar com a obra de Deus, eu tenho que me preocupar com a minha família, porque a família faz parte da obra de Deus, a família é uma instituição de Deus. Eu vou me preocupar com o meu casamento, com os meus filhos, eu vou para a igreja, eu vou buscar ao Senhor e o Senhor vai me abençoar, Ele vai me fazer prosperar. Eu vou acordar cedo, não vou ter hora para dormir, eu vou trabalhar honestamente e o Senhor vai me abençoar, Ele vai me fazer prosperar. Eu vou cuidar da minha casa, do meu casamento, da minha família. O Senhor vai cuidar de mim, Ele vai me abençoar. Então, Ele não vai colocar o dinheiro em primeiro lugar, Ele vai colocar o quê? O Senhor Jesus, a família. O correto é trabalhar, vamos lá, para viver. Só que muitas pessoas vivem
para trabalhar. E quando a pessoa vive para trabalhar, ela não tem tempo para a família, ela não tem tempo, principalmente, de buscar ao Senhor, de vir à igreja. Você tem que trabalhar para viver. Tudo tem seu tempo, tem um horário de trabalho, o horário de você cuidar da sua família, de você buscar ao Senhor na igreja, ouvir a palavra. Há um tempo para tudo. Se você colocar em primeiro lugar o seu trabalho, o dinheiro, você vai esquecer as outras coisas. E o diabo vai trabalhar aí. O diabo ele só empurra de ladeira abaixo. É isso que ele vai fazer. Então você vai vencer o diabo, o seu ponto fraco, através da palavra, buscando ao Senhor. Olha só, o diabo não desiste. Olha o versículo 5. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo, né, sobre o lugar mais alto do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo levou o Senhor Jesus à cidade santa, colocou ele no lugar mais alto do templo e disse, lança-te daqui abaixo. O diabo usando a palavra, o diabo usando o que está escrito lá no livro dos Salmos, no Salmo 91. O diabo usou o que está escrito no Salmo 91. O Senhor dará ordem aos teus anjos e eles te sustentarão. Se joga, se lança. Aí Jesus usa a palavra, repreendendo o diabo mais uma vez. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo não desiste, continua tentando. Versículo 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então, disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. O diabo mais uma vez tentou, colocou Jesus em um monte alto e mostrou todas as riquezas da terra. Tudo isso eu te darei. Tentando o Senhor Jesus, e de repente é o seu ponto fraco. Você quer o quê? Você quer status, você quer glória, você quer riquezas. Mas o que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Então Jesus resiste mais uma vez usando a palavra. Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. Não se curve, não se renda ao diabo. Sirva a Deus, adore a Deus. O pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. Versículo 11. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Resista firme. Continue fazendo a vontade de Deus, não ceda ao diabo. E o Senhor enviará os seus anjos e a sua bênção, a sua vitória, o que você precisa, Deus vai lhe dar. Na hora certa ou no tempo certo. Agora o diabo ele vai tentar se adiantar para dominar você. Ele vai agir no seu ponto fraco. Tenha cuidado. Resista. Como, por exemplo, tem pessoas que não conseguem ficar sozinha. O primeiro que aparece, ela já vai o quê? Tem um relacionamento. Aí você já está frustrada, decepcionada, porque nunca dá certo. As pessoas que chegam até você são almas cebosas, que não querem compromisso. Só que esse é o seu ponto fraco. O diabo vai sim criar situações. Ao que você precisa fazer, resistir, lutar contra esse ponto fraco, contra a sua natureza, orar, pedir ao Senhor. Na hora certa, Ele vai mandar o homem certo para você, a mulher certa para você. Não se precipite, não se adiante. Não se pegue com o primeiro, com a primeira que aparecer. Espere. E olha só, mulher fácil, mulher oferecida, não tem futuro. É como uma mercadoria. Quando
se oferece demais. Quando tem muita facilidade, é aquela situação. Tem um ditado, né? Esmola demais, o cego desconfia. Falo isso para você, homem. A mulher, ela tem que se posicionar. Melhor é a mulher difícil, que você tem que conquistar. Agora, aquela que é fácil, como uma mercadoria que está sendo oferecida, tem coisa estranha aí. Você tem que observar. Assim também é você, mulher, observe. O homem, ele tem que ser o quê? Um homem, acima de tudo, de Deus, um homem trabalhador. Um homem temente a Deus. Um homem de sim, sim, de sim, sim, não, não. Esse homem bom demais, esse homem que tudo que você quer lhe dá, porque ele está só o quê? Querendo tragar você, dominar você. Depois que ele conseguir você, pode ter certeza que ele vai mudar. Então, que seja sábia, um homem que seja sincero, verdadeiro. Olha, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim. Chegue falando para você a verdade. Agora, aquele que chega com mentira, com engano, dizendo que tem isso, que tem aquilo, aquilo outro, não vá pelo interesse do que ele tem. De repente ele não tem nada, está só enganando você. E quando você olhar, vai te ser tarde, já vai estar casada, com um filho, e aí já era. Peça ao Senhor a direção, espere. O Senhor Jesus resistiu firme todas as tentações. E no final, então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Resista. Na hora certa o Senhor vai te abençoar. Vamos fazer uma oração? Feche os seus olhos. Senhor Jesus, eu te peço, meu Pai, dá forças a este homem, a esta mulher. Ilumina a mente deles, o coração deles, para que eles venham vencer, para que eles venham suportar todos os ataques do maligno. Fortalece este povo, Senhor, para que eles não venham cair nas astutas ciladas do diabo. Ilumina a mente e o coração deles para que eles estejam, meu Pai, atentos às astutas ciladas do inimigo e atentos à palavra, como o Senhor resistiu ao maligno. E Deus serviu ao Senhor através dos seus anjos, que assim eles venham perseverar, eles venham esperar em Ti, e também com o tempo o Senhor vai servir a eles, o Senhor vai abençoar, realizando seus sonhos, objetivos e metas. Abençoa a vida deles e repreendo agora toda a ação do diabo. Toda a tentação do maligno, todo ataque do mal contra esta vida, cai por terra agora. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, sai da vida deste homem e desta mulher maldição. Em o nome do Senhor Jesus, saia. Respire profundo. Diga graças ao Senhor Jesus. Ele te abençoe e te ilumine. Procure ajuda, venha à igreja. Estamos à disposição a ajudar você. Até a próxima.